Então vamos lá, né? Correção da página 92, questão 1. Calcule o MMC indicado nos itens a seguir. Letra A, MMC de 6 e 8. Vocês podem usar qualquer método que nós estudamos. Eu vou usar o que eu acho mais fácil, que é a decomposição em fatores primos simultânea, certo? Aquela que a gente faz junto, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui o número 6 e o número 8 e vou decompor simultaneamente, ou seja, juntos. Vamos lá. Por 2, 3 e 4. Por 2, o 3 não dá, né? Então eu repito. 4 por 2, 2. Por 2, repito o 3, 1. Por 3, 1 e 1. Terminei a decomposição. Agora é só escrever esses fatores primos aqui, né? E efetuar a multiplicação. Então, ficou, ó, 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3 é 24. Ou seja, o MMC entre 6 e 8 é 24, certo? Agora, nós vamos para a letra B. A letra B pede para a gente fazer o MMC entre 20 e 30. Vou usar a decomposição simultânea novamente. Bom, por 2, 10 e 15. Por 2, 5. O 15 não dá, repito. Por 3, vou repetir o 5 e aqui vai dar 5. Por 5, 1 e 1. Agora é só multiplicar, né? Aqui eu tenho, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 20 e 30 é 60. Muito tranquilo, né, gente? Agora vamos para a letra C. A letra C pede para a gente fazer o MMC entre 24 e 36. Então, de novo, eu vou usar a decomposição simultânea. Então, vamos lá, 24 e 36. Ó, por 2, 12, 18. Por 2, 6 e 9. Por 2, 3, o 9 não dá, repito. Por 3, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Finalizei. Agora é só multiplicar. Aqui eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Resolvendo isso aí, o que eu tenho? 2 ao cubo é 8. 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 9, 72. Então, o MMC entre 24 e 36 é o 72. Muito fácil. Agora, nós vamos para a questão 2. A questão 2 é uma forma de cobrar o MMC, porém de forma contextualizada, em forma de situação-problema. Quando a gente estudou isso lá no MDC, situação-problema envolvendo o MDC, lá a gente viu que tinha algumas palavrinhas, né, que nos levava a verificar que a resolução daquele problema era através do MDC. Maior divisor possível, lembra? Dividir em partes com o maior tamanho possível. Então, tudo isso já indicava que a gente tinha que resolver pelo MDC. Aqui no MMC também vão ter palavrinhas que vão indicar que a gente deve resolver pelo MMC. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui a situação problema e identificar quais são essas palavrinhas, certo? Então, isso aqui é muito importante, prestem atenção. Número 2. Em uma corrida em pista circular, sabe-se que o primeiro corredor completa cada volta em 18 minutos. O segundo corredor completa cada volta em 24 minutos. O terceiro corredor completa cada volta em 30 minutos. Após quantos minutos do início da corrida, os três se encontrarão na pista de corrida? Ou seja, sempre que falar que determinada coisa ou pessoa, né, vai sair de um determinado ponto,
vai percorrer um trajeto e vai voltar a se encontrar novamente. Então, isso significa que a gente vai usar o MMC. Então, juntos novamente, depois de quanto tempo eles se encontrarão novamente, depois de quantas horas vai tomar aqueles remédios novamente. Então, sempre que falar de se encontrar, de acontecer novamente em um determinado ponto, significa que a gente vai usar o MMC para resolver aquela situação, problema, certo? Então, por causa desses 3 se encontrarão na pista novamente, a gente sabe que vai usar o método do MMC. Qual método? Fica a seu critério, o que você achou mais fácil. Então, daqueles que nós estudamos, o que você teve mais facilidade, você vai usar e resolver essa situação, problema, correto? Bom, então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC entre 18, 24 e 30. O resultado que eu achar vai ser esses minutos aí que eles se encontrarão novamente na pista de corrida, ok? Então vamos lá, ó. Fazendo aqui então, MMC entre 18, 24 e 30. Então vamos lá, ó. Vou usar a simultânea, hein? 18, 24 e 30. Agora a gente tem 3 números, mas o processo é o mesmo, ó. Por 2, 9, 12 e 15. Por 2, o 9 não dá, eu repito. 6, o 15 não dá, eu repito. Por 2, repito 9, 3, repito 15. Por 3, 3, 1 e 5. Então, agora eu vou passar para cá, ó. Então, passando para cá, o que sobrou? 3, 1 e 5, né? Por 3, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Então, multiplicando todo mundo agora, o que eu tenho? Eu tenho 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, resolvendo isso aqui, ó, 2 ao cubo, 8, 3 ao quadrado, 9, vezes 5. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 5 vai dar quanto? 360. Então, eles vão se encontrar depois de 360 minutos, certo? Tranquilo aí de resolver, né? Agora, questão 3. Um colecionador de moedas possui mais de 150 e menos de 200 moedas. Contando-as de 12 em 12 e de 15 em 15, ou de 36 em 36, sempre sobram 10. Quantas moedas possui o colecionador? Então, o que eu posso pensar aqui? Eu posso fazer o MMC entre 12, 15 e 36, certo? Porque contando essas moedas de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, o que sobra é sempre o mesmo. Então, significa que o número de moedas que ele tem é múltiplo tanto do 12, quanto do 15, quanto do 36. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números e no final é só adicionar essas 10 moedas que sempre sobram, correto? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a questão 3 da seguinte forma, ó. MMC entre 12, 15 e 36, certo? Depois, no final, eu somo essas 10 moedas que sempre sobram, tá bom? Então, vamos lá, ó. Simultânea, 12, 15 e 36, né? Então, vamos lá. Começando aqui por 2. Por 2 vai ficar, ó, 6, 15 e 18. Por 2, 3, 15 e 9. Por 3, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E por 5,
resolver essas multiplicações. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos resolver? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, vezes 5. Então, vamos lá, ó. 4 vezes 9 é 36. 36 vezes 5 vai ser quanto? 180. Então, tá aqui a quantidade de moedas que ele tem, porém, mentira, tá aqui o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 18. A quantidade de moedas que ele tem é essa quantidade somado de 10, que são aquelas moedas que sempre sobravam quando eu contava de 12 em 12, de 15 em 15, de 36 em 36. Então, a resposta final dessa questão 3 vai ser o seguinte, ó. Vai ser 180 mais aquelas 10 moedas que sempre sobravam, né? Então, o total de moedas, 190. Correto? Então, questão 3 concluída. Agora, nós vamos para a 4. A 4 diz o seguinte: Paulo comprou certa quantidade de figurinhas da Copa do Mundo. Contando-as de 16 em 16, de 18 em 18 ou de 24 em 24, sempre sobram 7 figurinhas. Então, vai ser a mesma coisa da questão anterior, certo? Só que com um detalhe. Sabendo que Paulo comprou mais de 700 e menos de 800, quantas figurinhas ele comprou? Então, o raciocínio é muito parecido com o anterior. É só fazer o MMC entre 16, 18 e 24, certo? Só que aí eu vou achar um número muito inferior a 700. Eu vou achar um número muito pequenininho. Como o número de figurinhas está entre 700 e 800, eu vou ter que ir achando os múltiplos deste número até chegar a um número entre 700 e 800. Quando eu chegar a este número, eu somo aquelas figurinhas que sobraram, que são 7. Então, vamos lá, ó. Começando aqui. Questão 4. MMC entre 16, 18 e 24. Então, vamos lá, ó. Usando a decomposição simultânea, né? Por 2, 8, 9, 12. Por 2, 4, 9, 6. Por 2, 2, 9, 3. Por 2, 1, 9, 3. Agora por 3, 1, 3 e 1. E por 3, 1, 1 e 1. Então, resolvendo isso aqui, agora o que eu tenho? 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. 2 à quarta é 16. Vezes 3 ao quadrado é 9. 16 vezes 9 vai ser igual a 144. Só que 144 está muito longe de 700, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achando os múltiplos de 144 até chegar em um número entre 700 e 800. Então, vamos lá, ó. Os múltiplos de 144. Então, a gente começa aqui, ó. Múltiplos de 144, né? Então, a gente tem 144, depois 288, depois 432, depois 576, depois o 720. Opa, 720 está entre 700 e 800? Sim. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 720 e vou somar a ele aquelas 7 figurinhas que sempre sobravam. Então, o total de figurinhas, vou escrever aqui em cima, ó, total, vai ser 720 mais 7, ou seja, 727 figurinhas, certo? Então, tá aí a resolução da questão 4. Bom, agora a última, a questão 5. A questão 5 diz o seguinte:
Os planetas Júpiter, Saturno e Urano, em seu movimento de translação, completam uma volta em torno do Sol em períodos de aproximadamente 12, 30 e 84 anos, respectivamente. Quanto tempo decorrerá depois de uma observação para que eles voltem a ocupar simultaneamente as mesmas posições em que se encontravam no momento da observação? Então, de novo, né? Quer saber aí depois de quanto tempo eles vão se encontrar novamente. Ou seja, a dica de que é para ser resolvido com MMC. Então, nós vamos resolver usando o MMC e fazendo o cálculo do MMC entre 12, 30 e 84, certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, ó, questão 5. Eu vou fazer aqui, ó, MMC entre 12, 30 e 84, certo? Usando a decomposição simultânea, o que que nós temos, ó? Por 2. Por 2 eu tenho 6, 15 e 42. Por 2, 3, 15 e 21. Por 3, 1, 5 e 7. Por 5, 1, 1 e 7. E por 7, 1, 1 e 1, certo? Então, ficou 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Resolvendo isso aqui, a gente chega a 420 anos. Então, isso vai acontecer novamente depois de 420 anos. Então, terminamos aí a correção desse dever, ok? Um abraço, qualquer dúvida, estou à disposição.